Muito obrigado, boa noite a todas e a todos. É com imensa satisfação e sadio orgulho que dirijo essas belas palavras, porque estão na beleza do coração de quem cumprimenta o autor e de quem saúda este momento em que lançamos a obra Supremo Processo Constitucional, a guarda da Constituição em sentido estrito. O autor, o jovem processualista Luiz Henrique Krasuski Fortes, antes de alçar voo na advocacia, integrou os quadros de meu gabinete aqui no Supremo Tribunal Federal. Graduado e mestre pela Centenária Universidade Federal do Paraná, o professor Luiz Krasuski obteve o título de doutor com a defesa no âmbito do programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Paraná, da tese que deu origem à obra, tese essa orientada pelo professor doutor Cleiton de Albuquerque Maranhão e professor doutor Luiz Guilherme Marinoni. Obra essa editada pela TOT. O leitor que aceitar o chamamento para a reflexão proposta pelo autor vai encontrar no livro o supremo na edificação da estrutura de sua casa de máquinas. O professor Krasuski dedica-se, assim, ao longo do texto, a explicitar a principal função da Corte, tal como lhe foi atribuída pela Constituição de 1988. Guardar a Constituição em missão amparada, como não poderia deixar de ser, pelo direito constitucional positivo. É um resultado sólido de fôlego, e nele temos o desenho do que é denominado de processo constitucional em sentido estrito. Quiçá, da minha parte, seja uma platitude afirmar, mas gostaria de saudar momentos como esse, no qual pessoas se encontram numa biblioteca, e, especialmente, no átrio da biblioteca, ministro Vitor Nunes Leal. Nós todos sabemos, mentes e corações que prestigiam o Luiz este momento, que a configuração civilizadora da razão e do conhecimento torna bem-aventurados todos e todas que têm sede do saber. Nomeadamente em tempos de irracionalidades, tinha plena razão Habermas, quando em 2001, na conferência que proferiu para a Associação dos Livreiros da Alemanha, cujo texto depois foi traduzido e publicado aqui no Brasil, disse que a esperança estava pálida diante da falência da razão. Não bastam, pois, motivos metafísicos, o que significa, então, para o direito, o desafio para situar esses motivos no campo da ciência social. É a essa empiria, a isso que retira a palidez da esperança, que se dedicou Luiz Krasuski. Em tese, que com justo merecimento é dedicada à ministra Rosa Weber, pelo ousio, pelo brilho, pela firmeza com que se defrontou e arrostou os eventos de 8 de janeiro passado. A ministra Rosa, aqui homenageada, é a imagem justa de magistrada que compreendeu na judicatura a diferença entre o ser e o dever ser. E o autor, em suas próprias palavras, encontrou um problema da vida, consubstanciado na complexidade do desenho institucional do Supremo Tribunal Federal. Dele partiu para a análise do problema teórico dogmático subjacente, ou seja, a descrição da existência de um elemento condutor capaz de outorgar, e outorgar por meio da positividade constitucional, o sentido da guarda da Constituição exercida pelo Supremo Tribunal Federal. Todos nós sabemos que o tribunal desempenha papel vital no sistema jurídico de um Estado de direito democrático.
é a última instância para as questões constitucionais e, portanto, exerce uma tarefa crítica na proteção dos direitos e liberdades das pessoas dentro do sistema democrático. Nós estamos diante de um livro que contém uma pesquisa de um levantamento sólido que deságua numa reflexão perspicaz sobre a completa e complexa missão do tribunal no contexto democrático do Brasil. A análise, e isso eu disse no exame da defesa da tese, eis que integrei a banca examinadora, a análise respondeu adequadamente, com método e consistência, aos problemas eleitos para a investigação. No cumprimento dessas funções, o autor, àquela época doutorando e agora doutor em Direito, expôs a dimensão da praxis ao lado da dimensão teórica, ou seja, o contínuo processo de tensão e reconstrução que fotografa esse tribunal, escrutinado pelo autor, que concluiu pela importância da resposta coletiva a que nos faz a Constituição de 88, que recentemente vem de completar 35 anos. Luiz Krasuski enfatiza no seu estudo a sua confiança no processo e na capacidade do próprio povo de ser o arquiteto de sua própria história, em visão condizente com a delineada para a garantia do devido processo constitucional pela assim denominada e com todos os méritos Constituição Cidadã. Essa publicação que todos aqui festejamos hoje coroa a trajetória de um compromisso de um autor, advogado e professor, com a pesquisa, com a docência e com a prática do direito. É uma trajetória já repleta de dedicação a temas complexos e delicados do direito processual. Sabe o autor que para cada problema complexo, às vezes há uma resposta muito simples, e a resposta simples, não raro, tangeia o problema. É melhor ser honestamente complexo e incompreendido ao começo e acertar na resposta adequada. Foi o que o Luiz fez na tese de doutoramento. E por isso saúdo esse momento, porque, em meu modo de ver, há uma relação simbiótica entre livros, bibliotecas e conhecimento. Simetria com igual simbiose que há entre cidadania, direito e democracia. Por isso mesmo, quem sabe por isso mesmo, tribunais, universidade e a própria liberdade, especialmente a liberdade de imprensa, são as instituições fiadoras da vida em sociedade. Deste modo, quem investe contra tribunais, contra a universidade e contra as liberdades, portanto, investe contra o judiciário, contra o saber e contra a liberdade que assegura as diferenças. Quem assim não procede, normalmente não está nas bibliotecas, mas assina um grave manual, que é o Manual Autocrático das Diluições Institucionais. Por isso, Luiz, quem lança um livro se lança. Mais do que contre quer, como dizem os franceses, se lança criticamente a um tipo de cultura que, infelizmente, anda em voga, que é a cultura do anti-esclarecimento. O evento de hoje, esse lançamento, é um embarque nas águas da reflexão, um momento a contrapelo daquilo que, na cultura do anti-esclarecimento, um populismo autoritário tem sido pródigo em semear ignorância e irracionalidade. Por isso, saúdo esse momento, porque o código desse momento é o da saudação ao modus operandi da razão, da pesquisa e do diálogo entre o autor e o leitor, um diálogo pautado pelo discernimento. E para voltar ao velho Habermas, daquela conferência de 2001, o diálogo sempre é pautado
por sociedades e mentes pluralistas, pela legitimidade dos encontros cognitivamente dissonantes e reciprocamente respeitosos e pelas premissas, dizia Habermas, do Estado constitucional. É isso que o Luiz hoje nos propiciou e nos propicia aqui. Por isso, com os meus mais sinceros cumprimentos ao autor e à editora, fica o convite a todos e a todas à leitura desta bela obra e muito obrigado pela vossa atenção. Boa noite a todas e a todos que estão aqui presentes. Boa noite, ministro Edson Fachin, ministro vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, que muito nos honra, ministro, a nossa faculdade, o nosso Estado, de estar aqui na nossa Corte Constitucional, com esse olhar tão atento, tão importante para a própria reconstrução diária do nosso direito constitucional, positivo, inclusive, que não é petrificado, não é escrito, né, em uma linguagem que não se modifica. Ela se modifica e é isso que a gente tem o desafio de lidar, dia após dia. A colaboração acadêmica que busquei trazer em minha tese é justamente um novo olhar para algo que talvez seja um tema dos que mais tem obras escritas, né? Como nós conseguimos olhar para o nosso processo constitucional e ver, talvez, um novo fio condutor ou algum caminho diferente para lidar com seus desafios. Esses desafios, talvez até anti-iluministas, que hoje em dia a gente consegue ver na esfera pública, enfim. Então, eu gostaria apenas de agradecer a todas e todos que estão aqui presentes nessa noite, em especial ao ministro Edson Fachin, todos os amigos, amigas de várias ambiências da vida, né, que tornam esse momento tão especial. E realmente todo mundo sabe que a escrita de uma tese, a escrita, a publicação de um livro, realmente é um lançar-se, como disse o ministro Fachin. E espero realmente enfrentar esse mar turbulento que nós temos agora da crítica, com essa mesma alegria e ousadia, posso dizer, que vem da nossa escola, da Universidade Federal do Paraná, e que agora vem também nessa tese, né, estampada. Então, vem com esse DNA dessa pesquisa lá de 15 anos. Hoje falava brincando. A primeira peça que eu fiz quando fui estagiário foi um recurso extraordinário, ministro. A primeira peça, não sabia nem o que era um recurso, nem o que era extraordinário. Então, hoje, 15 anos depois, está lançando um livro sobre o Supremo Tribunal Federal e seu processo no Supremo Tribunal Federal, com um grande capo escola da minha escola. É uma honra muito grande para mim e eu fico feliz de compartilhar isso com todos e todas que estão aqui presentes. Então, muito obrigado. E agora vamos infungibilizar as cópias, né, de todo mundo, como de direito. Muito obrigado.